Olá, paz e alegria. Paz e alegria para você, meus irmãos que estão aqui mais uma vez nos ouvindo. Sou a Melinha da Comunidade Católica Epifania e estamos falando sobre os santos. No primeiro vídeo nós demos os motivos por que nós estamos fazendo esses vídeos, Convidamos você a participar, a nos conhecer através do nosso blog, Coisas de Santo, Então, que você possa também ir lá para conhecer a vida de mais alguns santos. E hoje a gente vai falar dos mártires. Como eu recordando, a gente terminou o primeiro vídeo dizendo que os primeiros santos da igreja foram os mártires. Os mártires são aquelas pessoas que deram a vida. Como é que se originou, esse culto? Os santos mártires, eles sofreram, eram enterrados e depois, junto a seus túmulos, no dia do aniversário da morte dos seus mártires, a igreja se reunia. A igreja se reunia para ali lembrar o seu testemunho. Porque mártir quer dizer testemunha, O mártir é aquele que testemunhou com a sua vida de uma forma muito violenta. Nós temos o primeiro mártir, Santo Estevão, que está lá nos Atos dos Apóstolos, que foi apedrejado, e a gente vê que a presença de Saulo, estava lá, Saulo estava presente, e Saulo participou, vamos dizer assim, do apedrejamento de Santo Estevão. Então, Santo Estevão é o primeiro mártir. E depois a gente vai ver que a partir daí, enquanto o evangelho ia sendo anunciado, aqueles que se contrapunham àquilo que estava sendo falado, que não acreditavam, reagiam de forma muito violenta e muitos foram martirizados. Essa primeira perseguição aos cristãos, que acontece de uma forma sistemática, vai acontecer no Império Romano com o imperador Nero. Tem toda uma história, que diz que Nero colocou fogo em Roma e depois, quando o povo se rebelou, ele acusou os cristãos. Então, o primeiro caso documentado de uma perseguição generalizada aos cristãos aconteceu de 64 a 68 durante o Império Romano. O imperador era o Nero. Um dos historiadores, Tácito, diz assim: para se ver livre do boato, que ele tinha incendiado Roma, Nero prendeu os culpados e infligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamada cristãos pelo povo. Então, por que o povo odiava os cristãos? Se o cristão só passa amor, eles não entendiam, Os cristãos, eles eram, vamos dizer assim, se uniam, celebravam. As missas não eram como hoje, são públicas, as pessoas entravam, não. Era só para os iniciados, Do início da igreja, as pessoas que não eram batizadas, elas só participavam da primeira parte da missa. Elas não participavam da segunda parte, o rito eucarístico. Então, quando se falava que se comia o corpo de Cristo, muitos entendiam que os cristãos iam estar lá para comer carne humana. Então, até se chamava de canibais e tinha todo um preconceito. Porque também os cristãos condenavam muitas das práticas, condenavam o aborto, condenavam o incesto, condenavam o divórcio. E eles tentavam viver de uma forma mais próxima do evangelho. A gente sabe isso hoje também. Nós temos muitos martírios. Quantos de nós cristãos hoje somos mártires, não dando o nosso sangue, mas dando a nossa vida, sendo perseguidos de forma às vezes velada,
né, na nossa sociedade, quando você se diz contra o aborto, quando você se diz a favor da vida, quando você se diz a favor do casamento para sempre, de uma união do homem e da mulher para sempre, da indissolubilidade do casamento, quando você é contra a eutanásia, quando você diz que você é a favor da vida em qualquer espécie, de qualquer forma. Então, são martírios que hoje nós cristãos também ainda vivemos. Por isso, a gente pode dizer que os mártires deixam para nós essa têmpera para resistir a essas perseguições. Então, nessa primeira grande perseguição de Nero, né, a gente vai dizer que vão ter dois grandes mártires, Pedro e Paulo, as colunas da nossa igreja. Pedro e Paulo foram martirizados sob o imperador Nero. Pedro, a gente celebra, né, a festa de São Pedro e São Paulo juntas no mesmo dia, em 29 de junho, mas historicamente eles foram martirizados com alguns anos de diferença, mas foram martirizados durante o império de Nero. Pedro foi martirizado crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado. Paulo era cidadão romano e a crucificação não acontecia para aqueles que eram romanos, só para os gentios, como se diz. Então Pedro foi crucificado e ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E a partir daí nós vamos ter muitos santos mártires que foram decapitados, que foram lançados às feras e que foram queimados vivos. Então, os 3 primeiros séculos da igreja, né? Os 3 primeiros séculos foram de grandes perseguições. A gente tem que entender que não foram todos os dias perseguições. Vinha um imperador, tinha aquele grande auge de perseguição. Depois vinha outro imperador, deixava mais ou menos solto. Não era liberado, mas ia e vinha. E aqueles tempos e tempos de perseguições. Então, a gente vai ter o auge da perseguição com o imperador Diocleciano no final do século III, início do século IV. Foi a maior perseguição. Até que em 313, Constantino acaba com as perseguições quando ele faz o Edito de Milão, né, convocando a paz para os cristãos. Foi somente depois, em Teodósio I, no século IV, que o cristianismo vai se tornar a religião oficial. Então, os 3 primeiros séculos foram de martírios. Você vai dizer assim, só foi naquela época? Não. Os mártires estão presentes até hoje. Hoje nós estamos vendo cristãos sendo mortos por serem cristãos. Em muitos países, ainda, ser cristão é crime, né? A gente sabe disso. Em alguns países onde a religião oficial é uma outra, eles perseguem, matam, prendem, torturam os cristãos. Estamos sofrendo martírio até hoje. A primeira narrativa agiográfica quer dizer vida de santo, né? Quando a gente fala nas narrativas agiográficas, são as narrativas das vidas de santos. A gente vai ver, a primeira narrativa foi Santo Estevão, né? Que a gente acha lá nos Atos dos Apóstolos. Depois, no ano de 156, a gente vai ver o bispo Policarpo. Aí você vai falar assim, nossa, esse nome eu lembro. A gente reza na ladainha São Policarpo. Policarpo, um dos primeiros mártires da igreja, né? Então, depois a gente vai ter, no ano 177, o martírio do bispo Potínio e da jovem Blandina, que também chegam os relatos até nós. A Blandina, ela é lançada numa arena e eles soltam um touro. E esse touro vem e estraçalha a jovem Blandina. Então, o relato chega até nós. Isso é muito lindo, né? 177. E nós estamos em 2020. E esse relato chega até nós. Então, é dessa época, grandes santas que nós temos devoção. Santa Inês, que é do ano 350, né?
Santa Inês, que é o símbolo da inocência e da castidade, ela defendeu a sua inocência, a sua castidade com a própria vida, porque num tempo que ainda não se falava, vamos dizer assim, em ser consagrada a Deus, existia esse movimento das virgens que se consagravam. Ela morreu durante o imperador Diocleciano. Ela foi, vamos dizer assim, decapitada, né? E até hoje nós temos a devoção a Santa Inês. A gente celebra no dia 21 de janeiro e a sua pureza faz parte, vamos dizer assim, do ideal cristão, das virgens cristãs. Ela foi martirizada, como eu disse, né, no início da igreja. Uma outra santa muito famosa que chega para até nós dessa época, Santa Lúcia ou Santa Luzia, que foi no ano 304. Luzia, Lucia, né, quer dizer luz. É santa padroeira da visão, segundo uma antiga tradição, né? Essa tradição diz que ela é protetora das vistas porque o carrasco, né, chegou até ela para pedir que ela negasse a Cristo, fez várias propostas, inclusive chegando a arrancar os seus olhos num momento de tortura. Por isso, a gente vai ver a imagem de Santa Luzia com um prato, com os 2 olhinhos, porque lhe foram arrancados os olhos. Então, outra santa dessa época, Santa Cecília, padroeira dos músicos, né? É também uma história muito bonita. Então, a gente ouve falar de tantos santos e olha quanto tempo a igreja venera esses homens e essas mulheres. Santa Perpétua e Santa Felicidade, uma história também tão bonita, né? Uma de Perpétua de família nobre, Felicidade escrava, unidas pelo sacrifício, unidas pelo martírio. A Felicidade, que era escrava, grávida de 8 meses, ela pariu no calabouço, na prisão, e deu o filho a um outro cristão para entrar para a arena para ser martirizada junto com Perpétua, que também tinha um filho e que deixou também para ser criados. Então, é bonito que o relato do martírio dessas 2 santas chegam até nós e é muito bonito você ver o pai, né, de Santa Perpétua fala para ela, né, tá no relato, por favor, minha filha, nega que você é cristã. Ela fala assim, se eu chegar para essa xícara e disser que ela é prato, ela não vai deixar de ser xícara. Então, se eu falar que eu não sou cristã, eu não vou deixar de ser. Eu não posso negar aquilo que eu sou. Eu não posso negar a minha essência. Eu sou cristã. E o relato delas tem até um momento assim interessante acho até um pouco assim, a gente até ri no sentido assim de a alegria de entregar a vida a Deus, a entregar assim não com choro, com pranto, mas com alegria. Elas entraram numa arena, né, e o touro foi jogado, então o primeiro touro que entra lança as 2 para cima e aí elas caem e aí as 2 levantam, arrumam a roupa, arrumam o cabelo. E aí uma fala, nós não podemos chegar para Jesus, nos encontrar com Jesus com os cabelos desarrumados. Então, a certeza da ressurreição, a certeza do encontro. Então, nada daquele sofrimento que elas estavam passando ali era importante. Por quê? Porque elas estavam esperando o encontro com Jesus. Então, Santas Perpétuas, Santa Felicidade, São Sebastião, né? São Sebastião também é dessa época, era de uma família cristã, foi batizado. Eu falo que é o santo da teimosia, né? Porque ele era um dos prediletos do imperador Diocleciano, que não sabia que ele era um soldado cristão. E quando descobre, nossa, o imperador fica muito possesso, tipo, eu confiei em você e você me traindo pelas costas. E manda que ele fosse flechado, né? Então ele recebe aquela imagem que a gente tem de São
Sebastião cheio de flechas. E ele fica lá como morto, só que ele não morre. Ele é cuidado por uma cristã, curado. E depois que cura, o que é que ele faz? Como eu disse, o santo da teimosia, ele volta diante de Diocleciano e fala, olha aqui, continuo cristão, sou cristão e tudo que você faz é errado. Você está fazendo um errado, porque você perseguiu os cristãos. Então, você imagina. Gente, é só por Deus. Né? A gente às vezes se esconde por tão pouco. A gente foge por tão pouco. E aí São Sebastião, mais uma vez, se apresenta e no dia 20 de janeiro de 288, ele é açoitado até a morte. Então, São Sebastião é um santo que a gente tem muita paixão por ele também. Então, a gente vai vendo que a igreja ia conhecendo a vida, conhecendo a história desses santos e a gente vai vendo que a vida em Cristo tinha um sentido diferente. Então a gente vai dizer, todos nessa época foram santos, mártires. Não, muitos negaram a fé. Muitos negaram. Muitos, na hora da perseguição, negavam. Mas, quando acabava a perseguição, muitos voltavam. Então, teve a época que a gente chama, do conflito dos lapsos. O que eram os lapsos? Os lapsos eram aqueles que, quando acontecia uma perseguição, eles negavam a fé, ou se tinha que ir lá oferecer um incenso para o Deus, ele ia lá, oferecia. Aí, quando acabava a perseguição, ele queria voltar para a comunidade. E aí teve aquele grande conflito, aceita ou não aceita? E aí nós vamos ter a grande figura do São Cornélio, o Papa, que ele diz, aceita. Aceita. A gente aceita sim de volta. A gente celebra, a gente cultua, a gente faz memória dos mártires, mas a gente tem misericórdia com os fracos. Essa é a nossa igreja. Essa é a igreja que nós amamos e conhecemos. A igreja do perdão e da misericórdia. Às vezes a gente acha que foi só, de agora, mas não, desde sempre. Então, no próximo vídeo a gente vai continuar falando, mas já não dos mártires, mas da segunda etapa, quando acaba o tempo do martírio, quem são os santos que a igreja vai conhecer.